A gente fala agora da doação de órgãos, que é um ato de solidariedade que salva muitas vidas. Conversar com a família sobre esse desejo é essencial, pois a autorização depende da família. Pois é, ser doador pode transformar dor em esperança para quem aguarda por um transplante, isso já há bastante tempo. E para falar sobre a importância da doação, nós convidamos o médico André Watanabe, que é supervisor do programa de transplante hepático e diretor médico do Instituto de Cardiologia e Transplantes do Distrito Federal. Doutor André, muito obrigado pela presença aqui no Bom Dia DF. Caiu o número de doadores, como é que está a questão do índice aqui no Distrito Federal hoje? Bom dia, Fred, bom dia, Luísa, bom dia a todos, prazer estar aqui. O Distrito Federal ele já teve numa posição muito privilegiada no cenário nacional em termos de doadores por milhão de população. Nós tivemos uma queda, hoje estamos em 13º, então nós temos muito ainda a melhorar e a recuperar para que a gente possa aumentar a doação de órgãos aqui no Distrito Federal. Só para vocês terem uma ideia, a média nacional é de 19 doadores por milhão de população. O Distrito Federal está em 15. Nós temos estados como Santa Catarina, com 39, e o Paraná, que é o estado que tem mais doadores por milhão, com 42 doadores por milhão de população. Ou seja, a gente tem aí um caminho grande para melhorar, para poder voltar à nossa posição de destaque que nós já tivemos no passado. É um momento de muito luto, muita dor, quando se perde alguém, algum familiar. E cabe à família autorizar ou não. Então, por isso que essa conversa prévia é tão importante, né? A pessoa manifestar o seu desejo de ser doador, porque a família ali na hora não tem que tomar essa decisão sozinha. Exatamente. É muito importante falar isso dentro do seu ciclo familiar. Porque quando a pessoa ela deixa claro em vida que ela deseja doar os órgãos, normalmente a família respeita esse desejo naquela hora tão difícil. E a gente só pode efetivar essa doação se a família autorizar. Então é muito importante que a família esteja ciente desse desejo, porque é um momento muito difícil, um momento de perda de um familiar, de um ente querido. Então ali, nesse momento, é importante que a família saiba, que esteja claro que aquela pessoa tinha o desejo em vida que seus órgãos fossem doados. Lembrando que cada pessoa, ela pode ajudar, cada doadora pode ajudar muitos pacientes que estão na fila. Hoje, no Brasil, nós temos quase 70 mil pessoas aguardando um órgão. Se a gente tirar a córnea, considerar só os órgãos sólidos, coração, fígado, rim, pulmão, pâncreas, são quase 40 mil. 36 mil só na fila de rim. Então pensa que uma doação, ela pode tirar muita gente dessa fila, dessa angústia, né? E dar sobrevida a essas pessoas que estão normalmente numa condição de saúde muito ruim. No momento de dor, ter também a noção de que essa dor, como eu falei, pode se transformar, né, num ato de solidariedade, dar vida a outra pessoa, porque a gente vê pessoas que dependem de rim sofrendo na hemodiálise, né? Assim como também tem pessoas que dependem da córnea para a visão e tudo mais, coração. Esse momento é delicado também, né, doutor? Saber ali abordar a família, conversar com a família para fazer essa doação. Sem dúvida, né? O doutor Joel de Andrade, que é o coordenador da Central Estadual de Transplante de Santa Catarina, que tem um grande índice de doação, ele fala que quando a família nega, não é só uma negativa familiar, é uma negativa profissional também, da equipe que abordou essa família. Então existe um treinamento para que essa abordagem ela seja mais profissional e humanizada possível, porque sem dúvida isso também vai interferir no resultado, na autorização e na vontade dessa família de autorizar a doação de órgãos. Bem, para falar um pouquinho mais, né, da nossa conversa sobre esses elementos aqui, a gente traz mais histórias agora, né, Luísa, para que o pessoal de casa possa entender mais sobre o que a gente está falando aqui. A gente vai ouvir o Henrique e a Luciana, que são pais da Rafaela e avós da Clara. A Rafaela e a Clara morreram em um acidente de carro em 2013, lá no Canadá. E os parentes decidiram doar os órgãos das duas. Desde então, eles buscam estimular a doação de órgãos através de um instituto. Vamos ouvir. A Clarinha, ela doou 2 órgãos, as córneas e os rins, que vieram a salvar crianças e permitiram que crianças voltassem a enxergar. A Clarinha tinha apenas 2 aninhos. Não foi uma decisão fácil para a família para doar as suas córneas e os seus pequeninos rins. Mas essa decisão precisa ser tomada. Por isso a gente faz campanhas anuais. E as famílias têm que dizer o sim na hora de uma dor muito grande. De uma dor muito grande. Sim. Então, assim, digam sim. Entendam um pouco sobre doação de órgãos. Anualmente nós fazemos essa campanha, doando órgãos, doa-se vida.
E faremos mais uma vez no próximo sábado, dia 16, para relembrar Rafaela e Clarinha e estimular as pessoas a entenderem mais a importância de doar órgãos. A campanha vai ser realizada no Instituto Doando Vida por Rafa e Clara, que fica na cidade estrutural, entre a cidade do automóvel e a cidade estrutural. Esse trabalho deles é muito bonito, né? Atende crianças, tem essa coisa da doação. Eles transformaram a dor dilacerante de perder a filha e a neta nessa meta de vida, de fazer com que outras pessoas tenham oportunidade também de doar, de ter esses órgãos. E a gente nunca sabe, né, doutor, o que nos aguarda no futuro. Quem é hoje uma pessoa que precisa de um transplante, não imaginava que estivesse nessa situação. Então a gente tem que pensar nisso também, estimulando essa doação, isso se volta para todo mundo. Sem dúvida. Eu acho que um dado muito importante é dizer que se existe fila é porque não tem órgão para todo mundo. E se a gente considerar os órgãos sólidos, quase 20% dos pacientes vão morrer na fila sem conseguir fazer o transplante. E isso é um dado muito difícil. Então, essas pessoas, quando elas conseguem fazer o transplante, hoje a medicina evoluiu muito, elas conseguem viver muito tempo com esses órgãos transplantados. Então, pensa numa pessoa que está numa situação muito ruim, às vezes internada, às vezes numa condição dependente de uma máquina de diálise, ela recebe um órgão e consegue ter a sua qualidade de vida devolvida, consegue voltar ao convívio familiar, consegue voltar ao trabalho, consegue... Nós temos hoje, né, pacientes transplantados, atletas que correm maratona. Então, é uma coisa fantástica. Mas para isso acontecer, a gente precisa da doação dos órgãos. E quem é transplantado tem sempre a gratidão no coração, né? Principalmente o Robério fez um transplante de fígado há 8 anos e a gente vai ouvir agora o que ele diz. Eu renasci dentro da minha própria vida depois que uma família disse sim para a doação de órgãos. O transplante salva e recupera a vida das pessoas. Em uma corrida, para as pessoas o mais importante é a medalha, é a chegada. Para nós que somos transplantados, o mais importante é a largada, é comemorar a vida, é respeitar a vida. A Elaine também recebeu um órgão doado. Há 10 anos ela fez um transplante de coração e conta que ficou na fila do transplante apenas uma semana e que a cirurgia dela só foi possível porque uma família disse sim para a doação de órgãos. O transplante, ele não mudou só a minha vida. Ele faz com que eu realize sonhos, com que eu viva mais com a minha família, faz com que eu dê mais abraços apertados e que eu trabalhe na causa da doação de órgãos. Porque é só levando conhecimento às pessoas que elas vão se conscientizar do quão importante é dizer o sim para a doação. Foi por conta de um sim para a doação que eu estou aqui hoje, contando essa história para vocês, contando a minha experiência, e eu espero que muitas outras pessoas que hoje se encontram em lista também possam ter a mesma oportunidade que eu tive. Ela mandou até uma foto aqui pra gente, ó, pelo WhatsApp, antes e depois. Olha só, o transplante fez a linha da minha vida aumentar, vivo todos os dias com gratidão. E a diferença, né, ela ali mais debilitada e agora com o sorrisão, vida nova. Valeu, Elaine. E, inclusive, a gente mostrou o Henrique e a Luciana do Instituto Doando Vidas. Esse evento vai ser realizado, né, o Henrique e a Luciana, que são os pais da Rafa e a voz da Clara. Esse evento vai acontecer amanhã, das 9 da manhã ao meio-dia, na quadra 8 do setor complementar de indústria e abastecimento. É uma roda de conversa para estimular justamente a doação. E tem mais informações no Instagram do projeto que aparece aí na sua tela, @Instituto Doando Vida. Doutor, qual que o senhor acha o caminho aí para a gente seguir, voltar no primeiro lugar, então, ali do topo de doadores de órgãos no Brasil? Porque 13º não dá para aceitar para quem já foi primeiro lugar, né? É verdade. Trabalho. Precisamos, primeiro, as campanhas para conscientizar as famílias, né, e pedir para que eles conversem, porque esse é um assunto que normalmente as famílias elas não gostam, não é um assunto que está no dia a dia, então eles precisam falar sobre a questão da morte. Né? Trabalho com as equipes para melhorar a abordagem das famílias e também melhorar a jornada dos pacientes no sistema de saúde.
porque isso também interfere. Então, aqueles pacientes que a família sofreu muito durante o processo de adoecimento, né? Ficou esperando vaga de UTI, não teve um bom atendimento, eles tendem a não doar os órgãos. Então, se a gente melhorar o sistema como um todo, certamente isso também vai melhorar a doação de órgãos. Inclusive essa rede, né, da doação, de pegar um órgão em outro local para ser mais célere, inclusive. Exatamente, porque a partir do momento que a doação é autorizada, a gente tem todo um processo. Precisa se fazer exames, né, encaminhar para o ranking, para ver quais pacientes vão receber e acionar as equipes. E normalmente são várias equipes, coração, fígado, rim, que precisam se deslocar até o local para fazer a cirurgia da captação. Isso demanda tempo. Isso atrasa um pouco o velório, né, a entrega do corpo para a família. E esse tempo ele é necessário. As famílias precisam entender que esse tempo é necessário para que a gente possa viabilizar. A gente tem pessoas esperando na fila que precisam desses órgãos e que isso vai fazer toda a diferença na vida delas. É isso, o lema é salvar vidas. Salvar né? vidas. E doar órgãos, doar vidas. Né? Desculpa. Mês que vem é o Setembro Verde, de estímulo à doação. A gente com certeza vai falar aí mais sobre isso, estimulando sempre essa doação de órgãos. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. Obrigada, bom dia.